E aí galera do canal, beleza? Hoje eu vos trago um Master System 3, daqueles com joguinhos na memória. Vamos dar uma olhada em como eu fiz o mod AV e dei uma geral na carcaça que tava daquele jeito. Então, como vocês podem ver, o coitadinho tava feio, tava bem sujo. Então já comecei aí dando uma limpadinha nele, passar o pincel em toda a carcaça pra tirar a poeira, né, que é o principal. Nesse vídeo eu não mostro, mas depois ali que eu tiro todos os componentes eletrônicos e a placa de dentro da carcaça, eu lavo ele na água corrente com o sabão para tirar o grosso da sujeira. Vamos seguindo aí com a desmontagem do aparelho. Então nessa hora tem um pouco de cuidado aí com a chave que for usar, tá? Sempre usar uma chave adequada à cabeça do parafuso. Porque por ser um equipamento mais antigo, os parafusos já não tem mais aquela durabilidade, pode estar oxidado, enfim. Vai acabar quebrando a cabeça do parafuso à toa. Então chegou a hora de finalmente abrir o console para ver o que tem dentro. Então sempre tenha um cuidado para abrir essas carcaças, principalmente se estiver usando uma espátula de metal, alguma coisa do tipo. Se possível, usar espátulas de plástico para evitar danificar o equipamento. Então tá aí, a plaquinha já tá solta. Nesse ponto aí, eu acabei notando que tem umas escritas na placa, como sempre, porém essas escritas dizem ali exatamente o que é áudio, o que é vídeo, então me facilitou bastante o trabalho. Graças a isso eu poderia escolher onde eu vou ligar, aqui nessa plaquinha marrom, ou então ali em cima na placa principal. Eu vou acabar optando pela placa marronzinha, é onde já sai o conector principal de vídeo, naquele vídeo composto. Então eu vou ligar ali para não precisar remover ele da carcaça e da placa ali, para não ficar um furo na traseira do videogame. Então vou fazer um furinho menor e vou passar um plug P2 fêmea. Eu gosto sempre de limpar as placas que eu pego, principalmente de equipamento assim mais antigo. Isso aí tá há muito tempo já sem ser aberto, sem ser dado manutenção. Eu termino a limpeza com álcool isopropílico numa escovinha de dentes que eu mesmo cortei as cerdas para ficar com mais pressão. Então agora eu preparo a placa aqui com pasta de solda. Tem que passar pasta de solda sempre, tá pessoal, para garantir que a solda vai ficar perfeita. Porque o mundo aí tá cheio de solda ruim, então não seja a pessoa que solda errado. Então usar aí sempre estanho limpo, estanho novo, estanho de boa qualidade. Sempre usar pasta para ajudar na fusão ali dos materiais. Então se vocês usarem um estanho ruim, o ponto de fusão dele às vezes é pior. Então somado à falta de pasta, então acaba mais danificando a placa do que soldando. Essas placas mais velhas elas já são meio sensíveis. Então é muito comum levantar a trilha quando a gente está soldando, ou principalmente dissoldando alguma coisa dessas placas assim, então muito cuidado. Essas placas antigas elas eram feitas na maioria de fenolite, empenava com mais facilidade ali, a lâmina de cobre também saía com mais facilidade da placa. Continuando aqui na confecção do cabo para testar. Então eu vou fazer um cabo para testar direto na TV. E eu vou soldar esse cabo diretamente na placa. Se tu não tiver muita prática com um alicate para descascar fio, recomendo descascar com um estilete ou uma faquinha. Porque esses cabos aí são meio sensíveis, então é melhor ter confiança nas ferramentas. E como eu falei anteriormente, pasta de solda, para que tudo seja soldado com mais precisão e mais firmeza. E aqui eu vou estanhar esses cabinhos onde eu passei a pasta. E vou soldar eles naquela plaquinha onde eu também já passei a pasta. Então a solda vai acontecer com mais facilidade. Aqui eu vou unir esses dois fiozinhos, o branco e o laranja, que era para ser vermelho, porque são as guias de áudio. Então é esquerdo e direito para fazer o som estéreo. Mas como esse equipamento tem som mono, eu ligo tudo junto para que eu possa usar um P2 simples. Apesar do vídeo estar acelerado, nesse ponto aqui vocês podem notar que eu não passo trabalho para soldar os fiozinhos na placa. Isso porque eu preparei anteriormente a placa e o cabo, passando pasta de solda e estanho novo. Sempre lembrando que esse tipo de solda é uma fusão entre dois materiais. Primeiramente eu fundi estanho com as ilhas da placa, depois eu fiz o mesmo procedimento no cabo. Aí quando eu vou colocar o cabo na placa, fica tudo muito mais fácil. Quando forem fazer a sua solda em casa ou na sua oficina, lembrem-se sempre, tem que aquecer a placa e tem que aquecer o material que vai ser soldado ao mesmo tempo para assim largar o estanho. E garantir que vai ficar tudo bem fundido, tudo bem firme. Então aqui notem que eu já fixei o plug fêmea na carcaça e coloquei um plug P2 macho ali e fiz os testes com o multímetro para ver a continuidade, para descobrir onde vai parar cada ilhazinha de solda, para assim eu poder ligar corretamente o áudio e o vídeo. Nesse meu caso aí, que também é o mais comum, no plug fêmea a parte de baixo é o vídeo, a do meio é o áudio e a de cima é o aterramento. Eu acabei não gravando o teste ali na televisão, acabei esquecendo desse detalhe importante. Mas de qualquer forma, vamos seguindo aqui. Eu vou remover o cabo que eu coloquei anteriormente. Notem que ele sai com facilidade. O que é importante, eu tenho que fazer a solda e ela tem que ficar boa e firme.
E usando um estanho bom, de qualidade, eu também consigo garantir que futuramente, se eu precisar remover essa solda, eu vou conseguir, sem muita dificuldade. Para evitar de forçar e acabar levantando uma ilha, uma trilha ou danificando a placa. Agora é hora de preparar uns fiozinhos para fazer essa solda ali da plaquinha até o conector fêmea. Eu vou usar o mesmo procedimento que eu expliquei anteriormente. E aqui eu escolhi uns fiozinhos mais maleáveis, porque eu vou precisar que eles dobrem, e eu não quero que eles façam muita pressão, principalmente na placa, que ela já é mais antiga. Então o ideal é que a placa não sofra muito. Por ser mais antiga, qualquer pressãozinha ou calor excessivo aí acaba danificando. Eu esqueci de pedir anteriormente, normalmente eu peço no começo do vídeo, mas se inscreve aí no canal, deixa um like, dá aquela forcinha de sempre. Compartilha nos grupos aí que tu participa de games antigos que eu vou gostar muito. Então aqui agora eu vou colocar os fios na placa. Eu vou começar com o amarelo, que é o vídeo. Caso vocês queiram fazer isso em casa, não precisa se preocupar com a cor. A cor é só a cor, tá? Eu gosto de deixar tudo bonitinho. E aqui já coloquei então o fio vermelho, que é o responsável pelo áudio. Lembrando que esse áudio é mono, então eu liguei só um fio. E o aterramento, importantíssimo para que tudo funcione. Frisando sempre que eu estou manuseando os fiozinhos com cuidado para não danificar as ilhas que são frágeis. Agora eu vou montar o importantíssimo cabo AV. Aqui eu dou aquela torcidinha no fio para ele entrar mais fácil na capinha. Então sempre lembrando, tá, de encaixar todas as pecinhas do plug antes, para não acabar soldando e perceber depois que esqueceu de colocar as pecinhas ali. Isso sempre acontece. E bem provavelmente também aconteceu nessa gravação e eu resolvi com a magia da edição. Então aqui para montar esse cabo eu vou colocar os fiozinhos no lugar correto. O aterramento normalmente é a parte maior. A parte do meio ali, normalmente ela é usada para som. E a parte menorzinha, que seria o pininho, a ponta do plug, é a parte do vídeo. Eu sei disso já por experiência, mas também dá para medir com um multímetro ali na escala de continuidade e descobrir. E já falando em multímetro, graças a ele vocês podem ligar da forma que vocês bem entenderem, na verdade, né? Eu acabei seguindo esse padrão porque é um padrão comum. Então eu posso ligar qualquer cabo AV aí e ligar esse cabo AV em qualquer outro equipamento depois. Mas enfim, aí eu soldei tudo no lugar correto. O preto na maior parte, que é o aterramento. As duas guias de áudio no pino do meio. E no pino menor eu liguei o amarelo, que é o vídeo. Agora o cabo já está basicamente pronto. Eu vou fazer uma isolação ali com pequenas tiras de fita isolante entre um terminalzinho e outro do plug, para evitar que um encoste no outro e provoque algum curto aí, falhe o vídeo ou o áudio, enfim. Com a ajuda deste pequeno estilete eu vou colocar as fitinhas em volta das soldas. Cuidar para não colocar muita fita, para não dificultar o fechamento aí do plug. Então outra coisa que eu gosto de usar aqui nas minhas gambiarras eletrônicas é a cola quente. Como essa aqui não é uma placa que vai aquecer a ponto de derreter ou amolecer essa cola, então eu vou usar isso para fixar os fiozinhos ali que eu soldei. Dessa forma eu impeço que eles se movam e fica mais fácil para a gente conseguir trabalhar neles para soldar ali o conector. Eu vou colocar a placa no lugar de novo para ver se vai encaixar tudo certinho, como a gente colocou solda, colocou cola quente, enfim, às vezes as coisas não encaixam. E foi o caso, eu tive que cortar essas duas travinhas, o que não vai me trazer nenhum problema, eu acredito, porque a placa não tem peso, não tem pressão de nada, então essas travinhas estavam ali só por luxo. Tipo os parafusos que sobram quando a gente fecha um equipamento importante e complexo. E falando em parafuso, eu fixei ali a plaquinha onde eu vou fazer a solda e tô cortando os excessos das pontinhas dos cabos que eu vou usar. Isso para evitar que acabe dando algum curto e para facilitar ali a solda. Então com a ajuda de uma pinça eu vou fixar os fiozinhos no conector. O preto em cima, o vermelho no meio e o amarelo embaixo. E vai ficar desse jeito que tu vê aí no vídeo. De cima para baixo, terra, som e áudio. Basicamente o videogame já está pronto, mas eu vou testar o cabo para ver se está tudo certo. Com um multímetro na escala de continuidade, eu vou testar guia por guia, o amarelo que é o vídeo, o vermelho e o branco que são os áudios, que estão ligados juntos, e o aterramento. O aterramento é aquele anel que fica em volta de cada cabo, o anel de metal. Então o meio do cabo, ele é o positivo. E os anéis metálicos que são o aterramento estão todos interligados. Anteriormente, para fixar esse plug fêmea, eu fiz um furo com o ferro de solda e dei um acabamento com estilete.
fiz com bastante cuidado para evitar que ficasse folga e fixei com Super Bonder. E aqui novamente eu coloquei Super Bonder e vou colocar bicarbonato de sódio em cima. Para quem não sabe, essa junção de materiais caseiros aí forma tipo uma pedra e seca quase instantaneamente. Fica parecido aí com um Durepox depois de seco. Aí limpar bem com o pincel para não ficar nenhum resquício na placa. Você pode passar também aí uma pistola de ar comprimido, com cuidado, é claro. Agora eu vou fixar os parafusos nessa carcaça que já foi limpa. Eu acabei limpando e não gravei esse trecho. O que não tem problema, vocês vão acabar entendendo como eu fiz esse procedimento de limpeza agora. Eu coloquei bicarbonato em um balde e coloquei as peças de molho. Vocês também podem usar aí água sanitária, vai dar o mesmo efeito. Eu deixei todas as partes plásticas do equipamento nessa mistura de água com bicarbonato por algumas horas, lembrando sempre de tirar todas as partes eletrônicas da carcaça. Então logo após tirar as peças do molho, eu lavei elas em água corrente, o que fez com que toda a sujeira grossa saísse e restassem apenas as manchas na carcaça. E para remover essas manchas de tempo, a gente passa água oxigenada. Eu não lembro qual água oxigenada que eu comprei, porque eu não entendo muito dessa parte, mas eu comprei a mais barata que tinha na farmácia. E passei em todas as peças. Fui passando ali com um pincelzinho mesmo. Lembrar de cobrir toda a peça, tá? Não deixa nenhuma parte sobrando. É importantíssimo esse procedimento. Aí é só colocar a peça no sol e a cada meia hora, 40 minutos, vai lá e dá uma reforçada na água oxigenada. Esse passo é muito importante. Tenta manter a peça sempre úmida. Depois de umas 2 horas e meia, 3 horas ali fazendo esse procedimento da água oxigenada no sol, eu lavei a carcaça em água corrente com a ajuda de uma escovinha e sabão. E vocês já podem ter uma ideia aí do resultado pelo vídeo. Então fica outra carcaça, fica completamente diferente. Aquele aspecto amarelado que vai ficando com o tempo acaba saindo por completo, quase totalmente. Então o videogame fica aí com a aparência de novo. Agora então é só fechar e se divertir. Aqui eu não vou apertar muitos parafusos, nada além do necessário, não precisa. E aqui vocês já conseguem ver a diferença no visual. Então ele parece um videogame novo, tirado da loja agorinha. Com exceção de alguns riscos na carcaça e de marcas de uso mesmo, que foram ficando ali com o tempo, que são quase imperceptíveis. De qualquer forma, me falta um controle para testar esse videogame da forma correta. Mas eu pude ver ele funcionando, eu deixei ele aqui na tela de seleção e automaticamente ele vai entrando algumas demos. Então, como vocês podem ver, o resultado ficou bem legal. Espero que tenham gostado. Lembrando, deixa o like, se inscreve aí no canal, compartilha com os amigos. Falou, valeu, até mais. E se ficou alguma dúvida ou tem alguma sugestão, deixa aí nos comentários ou me chama aí. Fui!